Em número de jogos disputados, o Flamengo tem uma vantagem considerável. Não sei se vai o Juninho. Sabe por quê? Por quê? Exatamente essa é a questão. O Juninho é contratado para exercer essa função, mas em nenhum momento ele conseguiu mostrar que ele tinha condição de ser titular do Flamengo, pelo menos até agora. Né? Mas eu sou a favor. O Luiz Araújo também está vivendo um grande momento. Um jogador de muita técnica, de drible. Ele marcou um gol. Ele pega a bola, passa por dois jogadores com facilidade. Ele entrega passe, ele entrega o aspecto tático. É um jogador que recompõe muito bem. Eu acho que ele sai na frente do Juninho por essa vaga do Bruno Henrique. Meus amigos, tá aí Felipe Luiz, né, quebrando a cabeça nesta terça-feira para montar esse time titular do Flamengo para o confronto contra o time do Fluminense na final do Campeonato Carioca. A escalação do Felipe Luiz realmente tem mexido aí, né, com as ideias de muitos jornalistas para tentar entender qual time vai a campo no Fla-Flu. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está aqui, ó, na descrição desse vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre esse confronto Flamengo e Fluminense e também como chega, né, o Flamengo com esses desfalques. Vamos porque Vai de título, por partes. Por partes. Tem que ajustar esses números aí. Isso aí. É que a gente falou final. Final é final. Só que decisão Né? Às vezes não é final. Tem peso de final, tá? Vale taça, né? Decisão quando vale taça tem peso, relevância de final. E já aconteceu dos dois, né? Estarem disputando taça numa decisão que não era final. Porque, por exemplo, 83 gol do Assis, teve ainda um jogo Flamengo e Bangu para decidir o título. Olha aí. E o Flamengo ganhou do Bangu e o Fluminense ficou com o título. Senão ele ia ter que disputar com o Bangu esse título. Então, a decisão, o que acabou com o campeonato foi Flamengo 2, Bangu 0, tá? Se eu não me engano, foi 2-0. Esse é o de 83? Tá. Né? Mas o jogo anterior foi Fla-Flu com o gol do Assis. 95 também não era uma final. Mas era final. Quem ganhasse levava o título. O valor na prática era de final, Aí quem ganhasse levava o título. Então não importa se é exatamente um jogo em que vai tendo mata-mata e vai chegando à final. Ali sim dá para considerar oficialmente uma final. De 83 não dá. Então, assim, 84 talvez dá. Então, tem mais vitórias do Fluminense nesses jogos decisivos do Carioca do que tá ali na conta, né? Então tá, como a tarde 83 e 84. No 83 o jogo foi num jogo, não foi o jogo decisivo, né? Mas 84 sim. Uma final antecipada. Isso. Então, eu acho que é isso, né? Porque no coração, a gente fala isso, né? No ano passado a gente falava, essa é uma final do Botafogo. Ano retrasado, então, a gente falou de umas 8 finais do Botafogo. Porque tinha peso, tinha relevância de final, porque valia a taça, certo? O de 84 era um triangular final, como o de 83, mas era o terceiro jogo. Então, Era o último. Isso. O de 83 era o segundo jogo. Teve Flamengo e Bangu. Depois o Flamengo não tinha mais chance de ser campeão, mas o Bangu sim. Então, não era... Acabou... O Fluminense pegou o troféu nas tribunas. Tá? Então, acabou sendo decisivo o jogo anterior, mas não foi exatamente uma final. Perfeito. Então tá aí, é porque teve um torcedor que corrige o torcedor do Flamengo corrige na reportagem final. De fato. Mas em número de jogos disputados, o Flamengo tem uma vantagem considerável. Não exatamente em finais, mas em jogos disputados, sim. Vamos ver o gol de barriga do Renato? O gol do Ailton. Detalhe. O Gol do Ailton. O que tem o gol do O gol do Ailton. Ah, tá. Não, Tá vendo aí o gol do Ailton? Eu quero ver Ailton o corta gol pra do lá, Renato. como disse o Joel, corta pra cá, finaliza e é gol do Ailton. Na súmula está Ailton. Isso. Eu tenho uma pergunta impactante. Pra quem sobra a bola, ó. Não, se esse gol fosse marcado hoje, seria anulado pelo VAR ou não? Porque, gente, às vezes a gente fala gol de barriga. Não, mas a gente fala... Mas nessa câmera ali, se o VAR deixar só essa imagem, o que vai ter torcedor falando que bateu no antebraço? Não, não, Alfredo. pegou no... A pergunta de $1 milhão é gol de barriga, não de mão.
Gol de Senão barriga, a gente né? ficaria, senão entraria para a história como gol de mão do Renato. Mas foi o gol de barriga, que na súmula está Ailton. Foi dado tá? pro Ailton. Barriga, Oi? tá? Antes de pegar no braço, pega na Sim. lateral da barriga. Não, Não, pega no disso braço. eu não tenho dúvida. Não, Disso eu não tá. tenho dúvida. Eu só estou trazendo para a nossa sim, era. pode ser que alguém olhasse nessa imagem. Que- Mas assim, teríamos outras câmeras, né? Porque nessa época, Tem casos que ter mais câmera é pior aqui no futebol brasileiro, hein? 1995... Às vezes ter VAR tem também menos, piora um pouco. A imagem que a gente acabou de mostrar é a imagem do gol de barriga, correto? Isso, Quando você vai correto. contar a história, embora na súmula... Gol de barriga do Renato. Você fala isso, Tem ponto. tem torcedor do Fluminense que faz bolo, toda vez que tem a data, faz bolo, coloca a velhinha e canta parabéns. Aniversário do gol Pergunta de pro barriga. Renato se não é gol dele. Não, claro que é gol. E Claro é gol que é gol dele. dele. Tá- É tem gol um dele. erro na súmula. É um erro na súmula. Mas pra história, se você pesquisar ali, vai estar. Tem até bicicleta no museu. Mas é só a gente não contar essa história. É gol Não, de essa barriga é uma do... curiosidade, é uma curiosidade. O gol de barriga do Renato oficialmente é do Na Ailton. súmula não computou para Renato. Que Ok. não muda nada. O que não muda nada, Isso, exatamente, é porque só a uma história é legal. curiosidade do gol de É barriga. isso. Curiosidade do gol de barriga, de 30 a 30, aconteceu há 30 anos. Pra mim, foi Nossa. anteontem. Tá? 95 semana tem 30 passada. anos. Semana passada foi esse gol de barriga aí. Mas Bom, tão você tinha falando quantos aí que anos foi em 95, 30 anos. Lofredo? Eu tinha 19. Eu tinha 7 e a Mari não era nem nascida. Eu não era, não. Tá, então tá. Vambora. Tá bom. Bom, vamos pro Fla-Flu. Bruno Henrique não joga, tá? O Bruno Henrique, isso aí, inclusive, tá lá no nosso ge.globo também. Ele teve uma lesão confirmada e é desfalque pelo menos para esse primeiro gol. São 2 jogos, né? A final do Campeonato Eita. Carioca é disputada em 2 partidas, a primeira é amanhã. E para essa, o Felipe Luiz não vai contar com o Bruno Henrique. Está voltando a ter um número de lesões razoavelmente alto. É que assim, musculares. também... Então, isso é que eu O ia Flamengo tá te jogando falar. ficou jogando um período aí sem lateral esquerdo, embora tenha 3, né? 3 de alto nível. Então, ele teve uma lesão muscular na posterior da coxa direita, que foi confirmada em exames que foram realizados no domingo, tá? Que também... O Tanuri provocou ontem, né, nas redes sociais, o ex-médico do Flamengo. É não, mesmo? Ele fez um vídeo nas redes sociais e deu uma indireta de que eu saí, os problemas continuaram. Continuaram, porque o Flamengo vinha tendo problemas. Vinha tendo problemas de Até lesão. porque é um dos motivos para ele ter sido demitido, né? Eu acho que o maior motivo é político. É político, eu também acho. Mas Eu assim. Também, mas por isso que ele aproveitou para provocar. Você tem ali um argumento dentro da política para apresentar um argumento técnico para apresentar na hora da decisão e da rescisão. Mas a questão era totalmente política. Mas acho que o Flamengo segue tendo problemas sérios e aí a gente não sabe se problema... Porque às vezes não é problema médico, não, é um problema de preparação. Então, a reportagem no GE diz que, e por isso eu usei pelo menos para o primeiro jogo, diz que dificilmente o Bruno Henrique vai ter condições de jogar também a segunda partida contra o Flu. Então, para o primeiro jogo, desfalque certo. Para o final de semana, talvez. Tá? Então, por isso eu usei pelo menos para o primeiro jogo. Mas ele já começou o tratamento. E aí algumas questões. Juninho deve jogar. Não vai o Juninho. Não sei se vai o Juninho. Sabe por quê? Por quê? Exatamente essa é a questão. O Juninho é contratado para exercer essa função, mas em nenhum momento ele conseguiu mostrar que ele tinha condição de ser titular do Flamengo, pelo menos até agora, né? Talvez para não se alterar muito o esquema seja a melhor opção. Mas quem pede para entrar no time é o Luiz Araújo. Perfeito. Né? Quem pede para entrar no time, que está pedindo espaço. E aí o técnico vai ter que, no meu entender, ele tem que encaixar o time de alguma maneira que dê possibilidade dele colocar o melhor jogador que ele tem no banco de reservas para o setor ofensivo. E aí tá decisivo contra o Vasco e foi decisivo contra o Botafogo na Supercopa Rei também, né? Quando ele entra no segundo tempo. Então, de repente, uma movimentação do Plata, uma movimentação na posição do Plata para a entrada do Luiz Araújo, com o Juninho esperando e ficando bem claro que o Flamengo só contratou reserva para essa temporada. O que é bom também, porque o elenco do Flamengo é muito bom, né? Então, as duas principais contratações do Flamengo para a temporada, Danilo e Juninho, são reservas quase não utilizados. O Danilo... Mas o que é bom? Mesmo Eu assim, não entendi. Não, é bom. Você está contratando reserva, significa que teu elenco foi lá e resolveu.
Você não tem uma necessidade urgente. Isso, você tinha o seu time ali montado. Então, você não tinha uma necessidade urgente, porque olha a discussão que a gente está tendo. Você não tinha uma necessidade urgente. Você não tem o Bruno Henrique agora, concordo com você. A solução automática seria reorganizar a equipe para o Luiz Araújo entrar, que já está pedindo passagem há muito tempo. É que no esquema preferido do Felipe Luiz não cabe. Agora, talvez, o problema já apresente a solução. Mas aí eu discordo do contratou para reserva. Porque a conta chega. Em algum momento, esse cara que você contratou para reserva, ele vai ter que... Não, sem dúvida. É que não contratou pensando na reserva. Contratou pensando na possibilidade de ser titular. Juninho? Juninho. Contratou pensando na possibilidade... Carlinhos não. Carlinhos tinha contratado para reserva. O Carlinhos foi uma questão ali de mercado. O Flamengo olhou, o jogador se destacou aqui. Eu discordo desse raciocínio E era a reserva do reserva, né? Porque tinha Pedro e Gabigol antes. Mas é num determinado agora? momento... Eu vejo um monte de gente na frente do Juninho. Não, também vejo, mas na posição exatamente é o Juninho. Acho que quando o Flamengo contratou, o Flamengo tinha expectativa de que ele gerasse mais. E aí poderia ser um jogador titular, principalmente em situações como essa. Não aconteceu também porque não criamos também muitas expectativas. É que, na verdade, já deveria ser na ausência do Pedro, né? Eu acho que o plano A, inclusive, era esse. Já deveria ser um jogador para ser o substituto ali da posição. Mas, enfim, você tinha muita expectativa? Falou, vai contratar o Juninho lá, vai trazer do Azerbaijão. Não, mas aí eu acho que também diz muito sobre o meu conhecimento do futebol do Azerbaijão, né? Não o seu, né? Não só o seu, né? Eu não tinha muita expectativa, talvez por falta de conhecimento. Não, nem de repente o cara a gente aqui não tá vendo. Não só o seu. E não é só conhecimento. Basta ouvir o nome Azerbaijão no cenário futebolístico mundial, já vai gerar uma desconfiança. Ele é craque no Azerbaijão. Ele está fazendo muito sucesso no Azerbaijão. Tá bom, quero ver. Preciso ver num centro mais tradicional. Né? Então, até aí eu vou. Mais um Fla-Flu, né? Flamengo e Fluminense vão se enfrentar em 2 jogos no Maracanã. E a notícia é ruim para o Flamengo, porque Bruno Henrique teve sua lesão confirmada, né? Um problema muscular na coxa. Com isso, está fora do primeiro jogo desta quarta-feira e possivelmente até da segunda partida, né? Porque os jogos são muito próximos um do outro. Já na quarta-feira e no fim de semana, o jogo da volta, que na verdade não tem volta nem ida, né? Porque são 2 jogos no mesmo estádio, no mesmo local. E sem vantagem para lado nenhum. Exatamente, sem vantagem para ninguém. É uma contusão bastante sentida, não porque o Flamengo não tenha substitutos, mas pelo fato, principalmente, Mansur e Grafite, do Bruno Henrique ser um jogador extremamente decisivo e que gosta de um clássico, né? Costuma crescer em clássicos, ele já marcou muitos gols em jogos com esse caráter e desfalcar o Flamengo num jogo como esse, acho que é bem possível que o Flamengo sinta a falta dele, né? Mas eu acho que passa, sim, pela questão da dificuldade de encontrar substituto. A gente tem comentado aqui como esse Flamengo tem poucas opções de jogadores que se adaptam com conforto ao centro do ataque. O Juninho, que foi um jogador que, em tese, trazido para isso, né, especialmente nesse período de ausência do Pedro, acabou tendo uma lesão, teve pouquíssimo tempo de jogo até agora no Flamengo e dos momentos que entrou ainda não conseguiu, até porque provavelmente teve pouco tempo para se adaptar também, não conseguiu mostrar. Tem uma característica nesse elenco do Flamengo, quando você fala do Flamengo, olha para o desempenho do time, olha para o que se projeta para a temporada, é tudo bastante animador, tem muita coisa que funciona bem no time. Agora, vamos pensar aqui. O Flamengo venceu o Vasco por 2-1 na volta da semifinal. O Flamengo tinha vencido o Vasco por 1-0 na ida da semifinal. O Flamengo venceu na fase de classificação o Vasco por 2-0, um jogo que estava 1-0 até os 44 do segundo tempo. O Flamengo venceu o Botafogo por 1-0 na fase de classificação. O Flamengo empatou com o Fluminense 0-0. Quase todos esses jogos você vai olhar, o Fluminense menos, você vai olhar e o Flamengo foi claramente superior aos adversários. O Flamengo dominou, o Flamengo teve volume, o Flamengo jogou perto do campo adversário. Mas a dificuldade do Flamengo de transformar isso em gols, ela é grande. O que faz com que o Flamengo termine muitos jogos, por mais que ele tenha tido um domínio grande, pendurado numa diferença mínima de gol. Porque ele tem poucos jogadores, para mim, que você tenha a certeza ou a expectativa de que vão te entregar uma quantidade grande de gols na temporada. Por característica de elenco. Por isso que eu acho que se faz necessária a entrada do Luiz Araújo. Com o que ele tem feito nos últimos jogos, como ele tem sido decisivo,
Porque ele te entrega velocidade, ele te entrega drible e tem entregado gols, né? Não só gols de dentro da área, como o chute de fora também, né? Então, eu acho que é um jogador que, nesse momento, me parece estar pedindo passagem, não, Graf? Mas pelo que o Mansur fala da característica do Bruno Henrique de fazer o falso 9, né? Porque pelos lados, você tem o Luiz Araújo, você tem o Everton. Tem muitos jogadores que estão mais confortáveis pelo lado. Pelo lado, mas nessa questão do 9 mesmo, o Juninho é o 9. O Juninho, eu acho assim, a partir do momento que o Flamengo tiver o centroavante ali, o cara que vai jogar, tem uma sequência de jogos, a gente fala da volta do Pedro. O Pedro vai fazer muito gol no Flamengo, porque a bola passa muito ali. O Flamengo, ele tem muita posse de bola, mas não finaliza gol. Ele não termina as jogadas, aí acaba não terminando. Tem o cruzamento errado, a zaga intercepta e tal, mas tem essa dificuldade. Mas eu sou a favor. O Luiz Araújo também está vivendo um grande momento, um jogador de muita técnica, de drible, ele marcou um gol. Que ele pega a bola, passa por dois jogadores com facilidade. Ele já havia marcado assim contra o Maricá também. Ele entrega passe, ele entrega o aspecto tático. É um jogador que recompõe muito bem. Eu acho que ele sai na frente do Juninho por essa vaga do Bruno Henrique. E aí, galera, quem você escalaria, né, para esse lugar do Bruno Henrique? Essa é a grande questão para esse primeiro jogo do Flamengo. O Flamengo que fez ali um bom jogo, né? 2 bons jogos contra o Vasco, venceu tranquilamente, sem acelerar muito, sem precisar entregar, né, o seu máximo. E aí veio essa lesão, né, do Bruno Henrique, que foi fundamental nas 2 partidas, inclusive marcando gols. E aí, galera, o Luiz Araújo, quando entra, resolve, faz gols. O Juninho, voltando de lesão, ainda não mostrou ali, né, a que veio, tá? Claro, ainda tá muito recente. Mas e aí? Quem você escalaria? Faria um esquema tático para incluir o Luiz Araújo no time, quem sabe trazendo Plata, né, pro centralizado, levando o Luiz Araújo para a direita, ou você escalaria, né, o jogador que foi contratado para ser ali uma espécie de substituto do Pedro, né, o homem-gol? E aí, qual dos dois? Coloca aqui nos comentários, quero saber a sua opinião sobre isso, porque isso está gerando muita polêmica. Vou deixar aqui os créditos, galera, pro canal do Sport TV, tá? O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito ainda. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica nesse botãozinho. Do lado tem o sino. Clica aí no sino para ativar as notificações. Coloque em todas. E também peço a você para deixar o seu like. Botãozinho do dedinho para cima, não paga nada. É 0800. Clica aí nesse botãozinho e você já vai estar ajudando demais o crescimento do nosso trabalho. Daqui a pouco eu vou trazer mais notícias, análises, debates, informações do Mengão para vocês. Fica ligado, não vai passar nada. Você vai ficar por dentro de tudo, tenho certeza. Porque afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!